Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus disse para Tomé: Você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. João 20, 29. Quem era o apóstolo Pedro? Quais lembranças nós temos do apóstolo Pedro? Ao ouvirmos o nome Pedro, que imagens vêm à nossa mente? Se fôssemos contar a história de Pedro, de quais cenas nós nos lembraríamos? E o que Deus realizou e fez na vida de Pedro? Deus não é um ser indiferente, Ele comunica-se com a gente, quer saber sempre como estamos nós. Foi assim que procedeu Jesus, quando lá no caminho de Emaús, viu caminhantes aflitos e sós. Companhia na solidão, ombro amigo para chorar, forte apoio na aflição, parceria no caminhar. Aconteceu que Jesus se aproximou, com paciência seus lamentos escutou, enquanto ali estavam caminhando. Em respeito à sua dor silenciou, e mais tarde solidário perguntou sobre o que vocês estão conversando. Passos firmes para aproximar, paciência para ouvir, humildade para silenciar, gentileza no acolher. O assunto da conversa era Jesus, sua história que culmina lá na cruz, que deixou o grupo desolado, mas no gesto de partir o pão acontece comunicação, pois reconhecem o ressuscitado. Atenção, outro olhar, fogo ardendo no coração, pão na mesa pra partilhar, muita sede de comunhão. Este encontro nos constrange a caminhar, vida nova ao mundo todo anunciar. Eis aí o caminho da missão, a palavra nos coloca em movimento, assim também o santo sacramento, gerando sempre vidas em comunhão. Vem conosco caminhar, celebrar a comunhão, a igreja edificar, praticar a compaixão. Vem conosco caminhar, celebrar a comunhão, a igreja edificar, praticar a compaixão. E assim convido a ouvirmos a leitura bíblica que foi prevista para o segundo domingo da Páscoa, conforme Atos, capítulo 2, verso 14a e 22 a 32, onde a palavra de Deus nos diz: Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte,
porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Assim nos diz a palavra do Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, Pedro é um personagem importante do Novo Testamento. Era pescador de profissão e vivia na cidade de Betsaida, na Galileia, conforme João 14. André, irmão de Pedro, foi quem o apresentou a Jesus, conforme João 1, 40 a 42. Pedro foi chamado a Jesus a uma outra pescaria, a ser pescador de homens, conforme Mateus 4, 18 a 19 e Lucas 5, 10. Assim, Pedro e Tiago formaram o grupo mais próximo de Jesus, sendo importantes testemunhas dos eventos do seu ministério de 3 anos, tanto a transfiguração, conforme Mateus 17, 1 a 9, quanto a sua agonia no Getsêmani, conforme Mateus 26, 36 a 46. Pedro não foi chamado porque era digno, justo ou bom. Na verdade, o chamado de Pedro se deu puramente pela graça de Deus. Pedro era um homem corajoso, mas também impulsivo, orgulhoso e arrogante. Quando Jesus caminhou sobre as águas, Pedro quis fazer o mesmo, mas começou a afundar, sendo socorrido pelo Senhor Jesus, conforme Mateus 14, 22 a 23. Quando os soldados chegaram para prender Jesus, Pedro, o orgulhoso, sacou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, conforme João 18, 10. Jesus o repreendeu e curou a orelha do homem, dizendo a Pedro: guarde a espada na bainha. João 18, 11. Em sua impulsividade, Pedro chegou a prometer que se Jesus fosse crucificado, ele também iria para a cruz, conforme Lucas 22, 33. No mesmo momento, Pedro foi advertido por Jesus, que lhe disse que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro o negaria. E então aconteceu a crucificação de Jesus. Pedro foi abalado pelo evento da crucificação. Havia investido 3 anos da sua vida para seguir a Jesus na esperança do estabelecimento de um novo reino terreno. Pedro abandonou os barcos, abandonou seus parentes, enfim, abandonou tudo. E agora seu mestre foi pregado em uma cruz e estava sepultado. Como assimilar tudo o que havia acontecido? Então vem a maravilhosa notícia da ressurreição. Jesus apareceu aos discípulos várias vezes. E Jesus descartou Pedro por causa dos seus pecados? Claro que não. Pedro é convidado ao arrependimento, a uma mudança de vida em que a arrogância, o orgulho e a prepotência fossem trocados pelo amor. Amor que tolera, inclui e acolhe, ao invés de apontar o dedo, julgar ou descartar. Por 3 vezes, Jesus perguntou a Pedro se o amava, instruindo-o a apacentar suas ovelhas, conforme João 21, 15 a 19.
de um homem sem empatia, sem amor ao próximo e sem compaixão, Pedro é transformado em um calmo e sereno pastor de ovelhas. Fato que se comprova na leitura das suas 2 cartas presentes lá no final do Novo Testamento. É outro Pedro. É o Pedro calmo como um pastor. E assim chegamos ao texto de Atos 2, onde temos o registro da primeira pregação de Pedro. Ele faz um discurso. Pedro quer que os seus ouvintes creiam no Cristo ressuscitado. Sua pregação parte da Páscoa para as consequências da Páscoa. O discurso de Pedro é profundamente cristológico. Ele inicia falando sobre a pessoa e obra de Jesus. Jesus foi aprovado por Deus, o Pai, através dos milagres e sinais que realizou. Jesus não era apenas um homem, mas verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Em tudo igual a nós, exceto no pecado. Não mataram apenas ao homem Jesus, mataram o Deus homem Jesus Cristo. Deus homem foi pendurado no madeiro da cruz. O ser humano é hábil em produzir a morte, possuindo grande criatividade para trazê-la de maneiras novas e inovadoras. Deus, porém, é mais criativo que a morte. Quando aqueles que mataram a Jesus acreditavam que haviam vencido, Deus mostrou que, na verdade, eles haviam fracassado. Eis a nossa esperança de salvação. Onde o ser humano gera a morte, Deus quer a vida, e vida digna e em abundância. Deus não está do lado das forças exploratórias e predatórias que trazem a morte. Não. Deus quer a vida. Em Cristo temos a renovação da nossa esperança para a vida. Na sequência, em sua pregação, Pedro cita o Salmo 16, 8 a 11. Ele está na Judéia. Seus ouvintes são conhecedores do Antigo Testamento. Por isso foi importante Pedro lembrar as Escrituras para mostrar que aquilo que havia acontecido com Jesus correspondia ao que estava escrito na Palavra de Deus. Jesus cumpriu essa profecia. E isso demonstra também que Deus não abandona aqueles que lutam por vida digna e em abundância para todas as pessoas. Deus luta junto com quem promove a vida. Deus não está do lado dos que, em nome da ambição e do egoísmo, trazem a morte. Deus está do lado da promoção da vida humana e da vida da sua criação. O Salmo 16 foi escrito por Davi. Davi escreveu belas poesias, músicas e salmos. Foi um rei importante que expandiu os territórios de Israel. Mesmo assim, Davi permanece morto. Davi não foi ressuscitado. Davi não está vivo. Quem está vivo é Jesus, o Galileu, o Nazareno. No Salmo 16, 8 a 11, Davi até profetizou sobre a vinda do Messias. Mas Davi não é o Messias. O Messias é Jesus. Amados e amadas, essa foi a pregação de Pedro logo após o Pentecostes. Pedro experimentou uma grande transformação em sua vida. Há um Pedro antes do Cristo ressuscitado e um Pedro depois do Cristo ressuscitado. Antes, Pedro era um homem marcado pela limitação do tempo e pela consciência da morte. Agora Pedro é outro, marcado pela eternidade e pela consciência da vida eterna. De um pescador impulsivo e vacilante, Pedro foi transformado em um homem sábio e corajoso líder das primeiras comunidades cristãs. Em seu arrependimento houve a possibilidade de renovação e recomeço a partir da ressurreição de Jesus. Da mesma forma, Deus quer transformar as nossas vidas. O desejo de Deus é que abandonemos tudo aquilo que gera e produz a morte, que abandonemos as palavras ofensivas, que abandonemos os gestos ofensivos, violentos e mortais. O desejo de Deus é que não estejamos do lado dos que violentam, mas dos que sofrem a violência, seja ela feita por quem for.
O desejo de Deus é que estejamos do lado dos que sofrem e não do lado dos que fazem sofrer. O desejo de Deus é que estejamos do lado dos oprimidos e não do lado dos que oprimem, dos opressores. Deus quer a vida. Deus não deseja, Deus não quer a morte. Então vamos nós promover vida digna em abundância, e sejamos transformados, assim como Deus transformou a Pedro em sua ressurreição em Cristo Jesus. Amém. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Lhe disse Jesus, Pedro, segue a mim, pois há muita gente que não sabe do amor de Deus e do seu perdão, nem de Jesus Cristo que lhes traz a salvação. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Disse Pedro sim, seguiu a Jesus, deixou suas redes e tomou a sua cruz. Lhes falou de Deus e do seu perdão, e de Jesus Cristo que lhes traz a salvação. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Vamos nós também falar de Jesus, convidar os homens a andar na sua luz. Como pescadores, vamos arriscar, redes mar adentro, o evangelho anunciar. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. E assim, convido ao chegarmos ao final deste programa, nós nos unirmos em oração, oremos ao nosso maravilhoso, bondoso Deus. Pai Celestial, Deus de amor e misericórdia, agradecemos pela vida e transformação do apóstolo Pedro, que nos inspira a seguir a Ti com coragem e fé. Através do exemplo de Pedro, percebemos a extensão da Tua graça e a capacidade que o Senhor só o Senhor tem de transformar vidas. Nesta oração intercedemos por todos os que necessitam da Tua graça e misericórdia. Senhor, conceda-lhes a coragem para enfrentar os desafios da vida, assim como Pedro demonstrou ao longo de sua caminhada. Acolhe em Tuas mãos aqueles que se encontram perdidos, confusos e desesperados, e os conduza à luz do Teu amor. Pedimos também pela Igreja para que possamos ser uma comunidade de amor, inclusão e esperança. Que sejamos guiados pelo exemplo de Pedro, buscando sempre seguir os passos de Teu Filho Jesus a apacentar as ovelhas que nos são confiadas. Dá-nos a sabedoria para discernir a Tua vontade e dá-nos a coragem para proclamarmos a Tua mensagem, mesmo em tempos difíceis e arriscados. Senhor, intercedemos pelos oprimidos, marginalizados e por aqueles que sofrem com a violência e a injustiça. Que Tua presença seja conhecida e sentida em suas vidas.
trazendo a eles conforto, libertação e esperança. Que possamos, como igreja e como indivíduos, estar ao lado dos que lutam pela vida digna e abundante, promovendo a justiça e a paz. Pai, abençoa nossos lares e familiares, que possamos ser testemunhas do Teu amor e da ressurreição de Teu Filho Jesus Cristo em nosso dia a dia, compartilhando a esperança e a alegria que temos em Ti. Que a chama da fé se mantenha acesa em nossos corações, para que a possamos transmitir aos que estão à nossa volta. Agradecemos a Ti pela vitória de Teu Filho Jesus sobre a morte e por tudo o que ouvimos hoje. Que sejamos sempre lembrados da ressurreição e do Seu poder transformador em nossas vidas. E assim, juntos, também dizemos a Ti aquela oração ensinada por Teu Filho Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E assim recebamos da bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Ide na paz do Senhor. Amém.